Vamos falar sobre o módulo 2. A gente vai falar sobre a psicologia por trás do COP, através desse método que eu quero apresentar para vocês. Esse método é o resultado de quase 15 anos fazendo isso, selecionando modelos de sentimentos que nós vamos trabalhar na base dos nossos clientes. São muitos sentimentos, são muitas impressões. A partir do momento que vocês vão lá para fora, procurar os cursos de copywriting lá de fora, que é a maior parte do que existe, tem pouco conteúdo de copy no Brasil, isso é verdade. Você vai perceber que existem muitos cursos que trabalham ou que pretendem trabalhar a manipulação da emoção. Eu já fiz boa parte deles. Como eu tenho como característica o excluir coisas do meu processo, eu gosto de focar numa única coisa e gosto de ficar trabalhando nela. Isso aqui é muito mais um trabalho de excluir, de tirar e de manter apenas um conjunto básico de regras quando o assunto é manipulação do sentimento, manipulação do medo, das expectativas. Eu não vou ensinar vocês a trabalhar em todos os espectros do sentimento. Eu vou ensinar para vocês o que funciona. Tem uma frase do Bruce Lee, todo mundo diz que é do Bruce Lee, mas eu não faço a menor ideia se é dele ou não, né? Ele fala que teme muito mais um lutador que conhece um golpe e repete ele muitas vezes do que aquele que conhece muitos golpes e repete poucas vezes. O segredo para vocês é entenderem isso que eu vou passar e repetirem. Só quando vocês criarem 20, 30 campanhas baseadas em medo, 20, 30 campanhas baseadas em ganância, é que vocês vão de fato entender essas coisas todas. Ao invés de ficarem fazendo várias e várias campanhas pulverizadas. Isso acontece muito quando nós temos um lançamento e esse lançamento vai mal, ou nós fazemos uma campanha e essa campanha não vai muito bem. A primeira coisa que nós pensamos intuitivamente é tem que fazer tudo do zero. Tem que criar algo completamente novo. E na verdade o pensamento é justamente o oposto. Eu identifico o que eu fiz de errado, mas algumas coisas devem ser mantidas, porque se você não é capaz de manter nada, e se você está todo o lançamento mudando tudo completamente, aonde está o seu ciclo de aprendizado? Agora tem um passador de slide aqui. Basicamente, nós estamos falando que existem dois tipos de pessoas nesse mundo. É claro que elas têm pequenas diferenças entre elas. Caso contrário, nós teríamos dois times de futebol fechadinhos. Mas a mecânica e o funcionamento do desejo humano, ela acontece sobre dois tipos de pessoas. Existem as pessoas racionais e existem as pessoas passionais. É possível que nós planejemos um lançamento voltado apenas às pessoas passionais. É possível criar uma carta de vendas só para pessoas racionais. É possível você ter uma campanha rodando para racionais, uma campanha rodando para passionais. A única coisa que eu não gostaria que vocês fizessem é misturar as duas. Levanta a mão aqui quem que se considera alguém mais passional e racional. É engraçado porque a maioria das pessoas também existe um descompasso. Boa parte das pessoas uma parte das pessoas que se consideram racionais, elas na verdade são passionais, elas não percebem isso. Existe os americanos chamam de misconception, né? Existe um desentendimento, existe uma impressão de que responder que é passional é algo pior. Nos últimos 50 ou 60 anos, os americanos principalmente, é que o Brasil é um país extremamente americanizado, a gente não percebe isso, mas quando você vai para a Europa, você percebe que o brasileiro é muito americanizado. O shopping, os tênis, a comida, os americanos valorizam muito o sujeito técnico, o sujeito racional. Então, nos últimos 50 ou 60 anos, a retomada econômica, pós-Segunda Guerra, teve um tempinho aí até eles decidirem reconstruir as coisas, o sujeito racional foi valorizado. Então prestem atenção quando vocês forem rodar campanhas e fazer pesquisas, que vocês devem considerar que uma parte das pessoas que estão respondendo que são racionais, na verdade elas são passionais e nem perceberam isso. Qual é a grande diferença
que existe entre racionais e passionais e que pode ser resumido num único pensamento. Pessoas racionais são convencidas através do argumento técnico, são argumentos quantitativos, qualitativos. Pessoas passionais, elas reagem ao sentimento. Geralmente elas se convencem de alguma coisa e a partir desse momento que elas se convenceram, elas já tomaram a decisão e o que elas precisam agora é só justificarem a si mesmas. Uma pessoa passional, ela decide comprar mais um sapato. Ela não percebe que o desejo de comprar o sapato é porque todas as vezes quando ela chega no shopping e ela caminha pelos corredores e ela procura o sapato, ela está cheia de dopamina sendo injetada no seu corpo. E aí, de repente, aquela pessoa que está sendo talvez maltratada ou destratada por um chefe, por um colega de trabalho, por um departamento, a partir de agora essa pessoa é o cliente. E ela está sendo bem atendida, bem tratada, bem recebida. Quantos eu trago? Olha isso daqui, olha isso daqui. Esse processo acontece muito quando, por exemplo, você se hospeda num bom hotel. Você vem aqui, você pega um belo quarto e de repente você percebe uma coisa imaterial que existe dentro da indústria da hotelaria. Olha, meu travesseiro não está muito legal, pode me trazer outro? Chega. Olha, eu queria mais uma toalha, pode me trazer? Chega. Olha, eu queria um chazinho aqui porque estou com medo de perder a voz no terceiro dia. E chega. No mundo real as coisas não acontecem assim. Você não pede um travesseiro, ele chega. E é aí que você paga R$2.000 para ficar um dia dormindo numa cama. Você quer ter essa sensação. Pessoas passionais, elas não percebem esse efeito e causa de maneira muito nítida. Então elas não querem o sapato. Esse é o princípio que vocês têm que adotar. Pessoas passionais, elas não querem o sapato. Elas querem a sensação que existe nelas enquanto o processo de decidir e comprar um sapato acontece. Elas querem ser bem tratadas, elas querem que a vendedora as trate bem, elas querem poder, troca esse sapato, pega um outro número, pega isso, muda aquilo. Essa é a compra dela. O sapato é o brinde. E quando vocês forem trabalhar pertencimento, vocês vão entender isso. Muitas pessoas já estavam plenamente satisfeitas antes de assistirem a nossa revolução, antes de darem play no primeiro vídeo. Se eu rodasse uma pesquisa de NPS, principalmente sobre as minhas alunas mulheres, há uma proporção de mais passionalidade no público feminino, elas já estariam satisfeitas, porque elas sabem que a Ana vai aparecer em algum momento, mesmo que elas não tenham visto nada. E se o conteúdo dela fosse péssimo, e se ela não soubesse dar uma aula, elas já passaram pelo processo. Clientes racionais, não. Mas da mesma forma, os clientes racionais não são satisfeitos pela compra que eles realizam. Clientes racionais são satisfeitos pela sensação de que fizeram um bom trabalho, aproveitaram uma boa oportunidade após essa compra. Então, ao final de todas as contas, os racionais, eles também não são tão racionais assim. Quem aqui gosta muito de carro? Eu usei esse exemplo na aula de diferença entre homens e mulheres. De repente, meu cunhado, ele é apaixonado por carro. Meu cunhado adora, e quando o cara gosta de carro, o processo da compra de um carro não é algo simples para ele. Ele quer comprar um DS3 e ele começa a olhar um monte de DS3 usado, mas ele tem que ser usado, ele também tem que ser bom e também tem que dar para mexer, e tudo bem se ele perder um dinheiro. Existem toda uma classe de carros que ele compra, classes de carros que ele jamais compraria. E quando eu conheci há 15 anos atrás, ele falava muito mal da Citroën, mas agora ele fala bem da Citroën porque houve um momento de mudança. Existe um universo ali. Imagine que o meu cunhado chega e fale, eu paguei 50 mil num DS3, eu não faço a menor ideia de quanto custa esse carro. E ele está sentindo muito bem. Ele sentiu que ele passou pelo momento de pesquisa, ele sentiu que ele possui um conhecimento superior, esse conhecimento superior dá uma mínima vantagem sobre ele e que ele está diante de um bom negócio. Se nessa hora alguém que está na mesa batesse na mesa e falasse, puta cara, você cometeu uma tremenda de uma cagada. Esse carro não é... Cara, você pagou muito caro. Eu conheço um cara com DS3 igualzinho, 6 mil a menos. O que você sentiria? É aquele fracasso, aquele balde de água fria. Não, então, não. Pessoas racionais e pessoas passionais, elas são muito semelhantes. Elas só querem se sentir bem. Elas se convencem
de que uma se sente bem através de um processo burocrático, onde ao final ele fez uma boa operação, e o passional, ao final de um processo burocrático, ele se sentiu alguém melhor. A moça do... Alguém que já teve problema com consumismo, comprar coisas, já comprou demais? Assim que você passa o cartão, a felicidade acaba. Do mesmo jeito que o jogador de loteria, o processo dele é caminhar até a lotérica pensando nesses números, olhando os papéis, entrando no caixa, olhando as coisas em volta, as pessoas, chegando aqui ao guichê, aqueles 3 segundos que ele discute com a mocinha ali, e aí, esse número vai dar, esse número vai dar, pagou, acabou o processo. Ele não está nem interessado em saber o resultado, ele está indo embora. Amanhã ele repete. Isso se impressiona com pessoas que gastam 200, 300 reais por dia jogando loteria. E você pergunta, por que diabos o cara não joga num dia só tudo? Porque os viciados em cassino, quando eles moram próximos a um cassino ou a um bingo, eles vão todos os dias. Eles fracionam o dinheiro deles para que eles possam viver o momento do vício o tempo todo. Nós, como copywriters, temos a obrigação. Por que temos a obrigação? Porque temos a obrigação de prestar o melhor serviço possível para os nossos clientes. E o melhor serviço possível para os nossos clientes é nos aproveitarmos dessas inclinações naturais que as pessoas têm para que possamos ter o melhor resultado financeiro. Assim a gente paga mais imposto, contrata mais pessoas. Esse é um cara racional tentando justificar o fato de que eu só quero mais dinheiro. Tem gente que usa isso para se sentir melhor. Ah, mas eu estou pagando imposto, gerando empregos, então tudo bem. Para mim, tudo bem. Existem 6 principais sentimentos humanos. E por que eu vou mostrar para vocês se eu falo que nós iremos focar em apenas 2? Porque existem momentos em que vocês estão criando muitas campanhas e muitas divisões, vocês estão fazendo anúncios e vocês estão guiando o expert de vocês através da linha editorial deles. E vocês vão encontrar em cursos de copywriting dezenas de sentimentos. Esses 6 são os que mais funcionam diante da minha experiência. Pode ser que outro redator publicitário, pode ser que o Arno, por exemplo, que é também copywriter, por mais que ele não se identifique assim, pode ser que ele diga, pô, Ícaro, eu tiraria o arrependimento e eu colocaria outra coisa, sei lá, gula, alguma coisa assim. Na minha opinião, no meu método de trabalho, na minha escola de ensino, esses 6 sentimentos, eles são tudo o que você precisa para criar uma bela e longa, enorme campanha complexa, cheia de funis, cheias de testes, com 6 meses de conteúdo pré-lançamento. Sempre que você fizer a troca, você faz ou uma campanha ou uma comunicação baseada em ganância. O que significa a ganância? Você poderia estar ganhando mais. Tem um gatilhozinho bem ardiloso, bem maldosinho, mas que funciona muito bem. A mistura da ganância com a inveja. Fizeram uma pesquisa, se não me engano, na Suécia, e perguntavam o seguinte, você dirige... Quem aqui acha que dirige acima da média do motorista comum? Levanta a mão. Quem aqui acha que dirige melhor que os outros na média? Nós estamos numa classe de São Francisco de Assis, né? Todo mundo... humilde, né? E eu acho que deu 70 e poucos % dos homens na Suécia acreditam que eles dirigem acima da média. Que não é possível. Então nós estamos sempre achando que fazemos coisas melhores do que as outras pessoas. Algumas vezes nós estamos certos, outras não. Existe um mix de ganância com inveja que eu gosto muito, que é, cara, você poderia estar ganhando mais. Sabe por quê? Porque tem um monte de cara na empresa que não trabalha tão duro quanto você e eles estão ganhando mais. Esse mix, isso é a coisa mais brasileira que existe. Isso é a coisa mais Machado de Assis que existe. Porque você sempre acha que trabalha mais, você sempre acha que sabe mais. O teu chefe é um idiota, né? Ele só subiu, ele só ascendeu porque ele faz política. Porque ele está sempre conversando ali nos corredores. Não, às vezes o teu chefe é muito melhor que você. Mas você sente essa dificuldade. Então essas campanhas, existem sentimentos que funcionam muito mais no Brasil do que nos Estados Unidos, que é o berço do copywriting. Não existe nenhum pool, não existe nenhuma seleção de sentimentos mais brasileira do que essas 6, na minha opinião. Quando você trabalha com ganância, você trabalha o sentimento base do seu lead de que ele poderia estar ganhando mais, poderia estar fazendo mais, poderia estar vivendo melhor, poderia estar conquistando mais coisas por uma quantidade menor de esforço. O medo pro brasileiro é sempre o medo de não ter.
essa contrição que existe. Você tem que lidar com o medo da morte, você tem que lidar com o medo de não ter sido a pessoa que você poderia ter sido. O medo para o brasileiro é o medo, cara, tu vai envelhecer e tu não vai ter viajado o que você queria. Você não vai ter visto os países que você quis. Você não vai ter dirigido o carro que você queria. O brasileiro se resume quase sempre em transar, comprar coisas, invejar a mulher do outro. Basicamente isso. É uma tríade que resume a nossa civilização. Inveja. Inveja é o melhor sentimento que existe quando você está tratando, principalmente com o público feminino. Eu sei que cada vez mais as pessoas caminham para debates de gênero e que não existe tanta diferença entre o sexo masculino e o feminino. Na nossa escola de redação existe um muro gigante, os americanos chamam de Chinese Wall, existe uma muralha da China que separa homens e mulheres. Existem mulheres com pensamento e comportamento mais masculinos, existem homens com um lado mais feminino aflorado, mas quase sempre mulheres e homens se comportam de maneira completamente diferente porque o software é diferente. A inveja é o grande combustível do Instagram. Quando eu digo que mulheres odeiam mulheres, geralmente elas odeiam mulheres que têm coisas que elas não têm. Sempre que a gordinha decide fazer um regime, ela é incentivada por todo mundo. E as amigas delas falam, não, vamos lá, é isso aí, você pode. Até o ponto que ela começa a levar o regime a sério. E ela começa a perder peso de verdade, e ela começa a fazer dieta restritiva, e ela começa a ficar mais magra, mais forte, mais bonita, e aí as amigas viram a chave e começam mas já foi demais, né? Mas também não precisa disso tudo. Mas agora você já está tão bem. E aí ela vira mais uma chave. Chegou lá, chata. Agora não dá. É a mesma coisa do trabalho. Olha, eu decidi abrir uma empresa. Nossa, meus parabéns, é isso mesmo, você vai conseguir, torço para você. É isso aí, aquele monte de palminhas no grupo do Instagram. Até que você decide trabalhar 12 horas por dia. Olha, não é bem assim, você também precisa viver, a vida não é só dinheiro. Até que a última chave Então a primeira chave é o incentivo, a segunda chave é o desincentivo e a última chave é a detração. Você já não é mais o mesmo, hein? Agora tu tem grana, você mudou. A inveja é o grande guia dessa transição de sentimentos. O brasileiro, por ser um invejoso, ele inveja algo de alguém. Alguém tem que ter isso. O brasileiro não está invejando o metro quadrado da Lua, porque ninguém tem. Agora, deixa o Bezos comprar um metro quadrado na Lua. Um monte de gente vai invejá-lo. Luxúria. Luxúria é um sentimento que funciona, mas ele funciona muito bem para dois tipos de clientes muito específicos. Vocês não vão ver eu trabalhando luxúria nas minhas campanhas, seja do Novo Mercado ou para alguns clientes quando eu fazia clientes. Luxúria funciona muito bem com mulheres que chegaram à meia-idade, público feminino para os gestores de tráfego, mulheres mais 45 anos. Aí vai ter gente que vai falar assim, nossa, meia-idade é 45, 50 anos. Funciona muito bem. E moleques de 18 anos. São sentimentos diferentes, mas que acontecem nesses dois grupos. O moleque de 18 anos, 19 anos, e é por isso que você vê personagens como o Ryan dos Santos e outros Fint, que estão em Ferraris, que estão em viagens, que estão com dromedários. A luxúria inclina para esse pessoal sobre uma sensação de que eu posso ter o mundo. O drive principal das campanhas, quando vocês trabalharem com público jovem, quiserem usar o sentimento da luxúria, é que ele pode ter o mundo. Que ele pode viver essa tal... O Wendell resumiu isso muito bem, né? A vida épica, né? É engraçado, porque realmente as pessoas acham que elas podem ter tudo. Tudo. O corpo da Pugliese, 7 filhos como a Sâmia, ser executiva como a Junqueira e educar as crianças como a Ana. Numa mulher só. E o rosto da Betina. Não dá. Mas de alguma maneira você pode vender para as pessoas que isso é possível. E na mulher de meia idade, o sentimento é diferente.
A luxúria não vem sob a sensação de que ela pode ter um mundo. A luxúria vem sob a sensação de que chegou a vez dela. Geralmente a mulher que chegou aos 45, aos 50, ou ela está divorciada, ou ela está num casamento mais que esfriou, e ela sente que ela já fez tudo por todo mundo. E de fato a mulher, quando chega nessa idade, a maior parte das vezes ela já fez tudo por todo mundo. Ela viveu a primeira metade da vida dela para educar os filhos, para criar os filhos, para cuidar do marido. Muitas vezes agora o casamento chegou ao final, os filhos estão indo embora e chegou a vez dela. Os americanos têm um nome para isso, que é silver money. O dinheiro dos cabelos prateados, né? É isso. Antigamente era aos 60, aos 65, e agora está sendo trazido cada vez mais cedo. Se pensavam que essa mulher não comprava biquíni, não tomava suplemento, se pensavam que essa mulher não fazia turismo, não ia para cruzeiro, essa mulher há 20 ou 30 anos atrás, ela estava pronta para esperar os netinhos. Agora ela tem 20 ou 30 anos de vida de consumo. E a luxúria é muito nisso, chegou a sua hora de viver, chegou a sua hora. E vocês vão ver, inclusive, que será cada vez mais comum que essas moças comecem a fazer um trade-off de idade que antes só existia para o homem. Vão aparecer mulheres de 45, de 50 com garotões de 20, começando todo um ciclo de consumo, porque ter um garotão de 20 em algum ponto vai ser um status social, vai ser poder, vai ser eu conseguir. Isso vai ser cada vez mais comum. Arrependimento. Existem diversas formas de se trabalhar arrependimento. Uma das primeiras coisas que quem assiste o Novo Mercado, as aulas de copy aprende, é que lead deprimido não compra. Se você deprimir seu lead, ele não compra. Se você colocar toda a culpa sobre ele, ele não compra. Se você pegar um lead que está acima do peso e quer vender arrependimento, você falar, você sabe por que você está acima do peso? Porque você é preguiçoso, porque você é safado, você pode pegar esse brigadeiro e jogar fora. Você pode comer bem, você pode ir para a academia, não muda nada. Se você só jogar toda a carga do mundo sobre ele, ele não compra. Ele se deprime, se retrai, se afasta. O arrependimento, no meu entendimento, ele sempre funciona muito melhor, ele sempre vai gerar melhores resultados, independentemente do tipo de público que você trabalhe, quando você trabalha o arrependimento dele não ter feito algo que traria mais dinheiro ou mais resultado para ele. O arrependimento nunca é o arrependimento sobre o fracasso, sobre o erro, a tragédia, a ruína. O arrependimento é, cara, você sabia que se você tivesse feito esse 0, a mais, você teria esse mundo inteiro aqui de resultados. É isso que impede, por exemplo, na indústria coach mal intencionada, que o cara compre um produto, perceba que se trata de uma bobagem e saia. Ele cai em toda uma espiral de que você ainda não deu certo porque não comprou o próximo produto, o próximo produto, o próximo produto, o próximo produto, e aí você vai ver o cara, e aí cai naquele meme clássico, quando estão fazendo uma matéria no Fantástico sobre coach, e perguntam, quanto você já gastou? 50 mil reais. E você teve resultado? Ainda não. Quem olha de fora do processo fala, nossa, essa moça é uma idiota, ela não percebe que ela está diante de um esquema. Mas ela não perdeu 50 mil reais. Ela não passou um cartão e perdeu 50 mil reais. Ela está num processo. Sempre é 1 centímetro do sucesso, sempre é 1 centímetro do sucesso, sempre é 1 centímetro do sucesso. O problema é que essas pessoas mal intencionadas, elas utilizam as ferramentas. E é por isso que eu digo que os bons copywriters, eles são ainda mais obrigados a usarem essas ferramentas para que os bons produtos prevaleçam sobre os maus produtos, porque acredite, os caras que vendem maus produtos, eles pagam os melhores copywriters do mercado. Não tenham dúvida. Último sentimento, eu coloquei ele por último porque, sinceramente, quando eu utilizo ele, é o que eu percebo menor resultado versus esforço empreendido, é o orgulho. O orgulho funciona muito bem em alguns países, principalmente Portugal, Espanha, deve funcionar na Argentina também, porque eles são mais parecidos com eles, né? Mas para o brasileiro não. O brasileiro é uma terra onde o jogador de futebol faz 7-0 na final da Copa do Mundo, ganha 7 bolas de ouro seguidas, e quando vai à entrevista ele fala, não, o mais importante é a humildade, não é? Ainda que ele não seja humilde. A humildade é muito valorizada no Brasil, a humildade. Ei, cuidado, não deixe de ser humilde, essa é a coisa mais importante do mundo.
Como se chegasse no juízo final e Cristo perguntasse: você foi humilde ou não? O resto pode esquecer. O brasileiro, ele valoriza muito a humildade e você perde muito lead por causa disso. Você pode perder uma campanha inteira. Se você estiver lidando com uma influenciadora pura mesmo, a mocinha do dia, da maquiagem, de lavar o cabelo, de repente essa mocinha fala algo que parece um pouquinho desumilde, criaram essa palavra agora, não é? E de repente ela começa a perder a campanha inteira. Existem uns grupos de haters que tentam sabotar todo o lançamento da Adriana Santana, né? E a primeira coisa que eles fazem é pegar alguma mensagem dela. E eles nunca criticam a qualidade do produto, eles nunca, é o argumento ad hominem, né? Eles nunca criticam a qualidade do produto, a qualidade da formação. Eles viram e falam: nossa, olha isso, ela falou isso daqui das empregadas domésticas. E de repente toda a campanha começa a desandar. Então, muito cuidado quando vocês forem trabalhar com elementos de orgulho, com elementos de essa é a nossa turma, essa é a nossa tribo, essa é a nossa tropa, e o resto é lixo, e o resto que se dane. O orgulho, ele cabe aonde? O orgulho cabe quando você quer fazer um distanciamento enorme, um nós contra eles gigantesco. Essa é a nossa turma e o resto não presta. Isso funcionava muito na época dos vendedores pitbull. Colocava a camisa em vendedor, e o resto é lixo, o resto é lixo, o resto é lixo. Aonde estão os vendedores pitbull? O residual que se cria com essa separação imensa é muito grande, não vale a pena. E o orgulho como sentimento? O orgulho como sentimento, ele também não é muito rentável, mas ele tem que estar aqui porque são os 6 que de alguma maneira eu sempre acabo recorrendo. Mas o orgulho como sentimento, ele não é muito rentável, porque o orgulhoso, ele também não toma muitas ações. Alguém aqui se considera orgulhoso? O orgulhoso, ele não assume também que é orgulhoso, né? O orgulhoso, por que eu pergunto isso? Para ver se você se identifica. O orgulhoso se orgulha, inclusive, de tomar poucas e boas ações. Eu tomo uma ação e eu fico para sempre. Eu tomo outra ação e eu fico por mais 10 anos. Para a construção de uma régua de produto, você precisa que o lead esteja sempre se movendo. O orgulhoso se move pouco. Inclusive, um trabalho de cleaning que eu uso na lista é, inclusive, produzir conteúdo que removam as pessoas orgulhosas. Me dê 10 anos, é um cleaning perfeito. Me dê 10 anos, eu excluo orgulhosos, caçadores de oportunidades, compradores de fórmula mágica, que quase sempre também são os haters. Esses 6 sentimentos devem existir. Agora, para que todos esses sentimentos existam, você tem que pensar o seguinte: cara, vai no arroz com feijão. Você vai fazer 10 campanhas, faça 10 campanhas, ou usando ganância ou usando medo. Nós teremos muito espaço para falar só sobre isso. Uma campanha de ganância clássica. Você quer faturar 1 ano? Você quer fazer 1 ano de faturamento em 7 dias? Clássico. Você não precisa se perguntar muito, você quer. Uma campanha de medo clássica. Fim do Brasil, da Empíricos. Nós vamos, inclusive, analisar no último dia essa campanha. O Brasil está sempre a um passo de virar a Venezuela. A Venezuela virou o nosso inimigo comum. E quando a Venezuela fica muito distante, a gente encontrou um outro inimigo comum um pouco mais próximo, que é a Argentina. Quem que já recebeu uma mensagem no WhatsApp do avô dizendo que o Brasil está a um passo de ser a Argentina? Que se os generais não agirem, nós estamos rumando em direção à Venezuela ou à Argentina. Essas coisas não querem dizer muita coisa, a não ser olhar para um inimigo comum, ver que ele é muito feio, amedrontador, e você fala: não, eu não quero ir para lá. Olha, se você não quer ir para lá, então siga o que eu estou dizendo. A campanha do Fim do Brasil, ela é muito boa, porque ela trabalha nas duas pontas. Eu vou te ensinar a proteger o seu patrimônio, para que você não perca dinheiro quando nós virarmos a Venezuela. E eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com isso, escolhendo as ações que vão se beneficiar desse cenário. Então, até mesmo nas campanhas de medo, existem elementos que reforçam a ganância, porque o brasileiro é muito ganancioso. As pessoas não enxergam isso, mas um povo que deseja comprar tantas coisas, trabalhando de maneira tão pouco organizada, tem que, no fundo, ser, sim, ganancioso.
Existe uma frase que mudou muito a minha vida. Eu recebi essa frase de um amigo, do André Cia. É daquele mesmo tipo de copywriter do Bob Bly, né? O Blair Warren é da mesma escola técnica, modelinhos, modelinhos, modelinhos. Não vou sair do quadradinho. Ele tem um livro chamado Uma Única... Aqui, ó, tá aqui a capa, inclusive. Ó. Ele tem... esse livro dele chama... É todo sobre essa única sentença, que ele diz que é a única sentença que resume todo o copywriting. E ele diz que pessoas farão qualquer coisa para aqueles que encorajem os seus sonhos, justifiquem os seus fracassos, diminuam o seu medo, confirmem suas suspeitas e os ajudem a jogar pedras nos seus inimigos. Essa é a frase que vocês deveriam meditar hoje o fim do dia inteiro só sobre ela. E quando acabar o evento do primeiro dia, vocês deveriam se juntar e sentar, e quem estiver indo almoçar ou jantar no mesmo lugar, falarem sobre... Eu colocaria o objeto do almoço de hoje, discutir essa frase. Porque essa frase ela tem uma progressão de desejos que você pode trabalhar e que você deve trabalhar no seu lead. As pessoas farão tudo para quem encoraje os seus sonhos. Todo produto começa com uma grande promessa. Todo produto começa encorajando os seus sonhos. Eu não chego no Veiga, por exemplo, e falo assim, cara, o que você quer fazer da sua vida? E o Veiga fala, eu quero ser copywriter. Pois bem, então, vamos falar sobre aviação nacional? Pode ser até que eu coloque ele dentro de um funil eficiente e converta ele lá no fundo. Mas no volume, eu sempre vou perder dinheiro trazendo pessoas que querem aspirações diferentes daquela que eu estou buscando. Meu lead fica caro, minha conversão, meu CPA fica altíssimo, meu remarketing não funciona direito. Você precisa justificar o fracasso delas. Você precisa amenizar o fracasso delas. Regra básica da aula Nós contra Eles, que está lá na nossa escola. Lead com culpa, você não compra. Primeiro você aponta um erro, e depois você mostra as consequências, e o terceiro passo é retirar a culpa do lead. Cara, a culpa não é sua que você está acima do peso. Existe uma indústria alimentícia gigantesca que investe bilhões de dólares em alimentos, mentindo que eles são naturais, em alimentos superprocessados, em refrigerantes adoçados, e compram jogadores de futebol, patrocinam as Olimpíadas, para que no final você esteja gordo. Tá vendo essa sua barriga? A culpa é da Nike. Aí você fala, pô, agora sim, a culpa é da Nike. Você precisa tirar a culpa dele. Diminuir os seus medos. Existem momentos em que nós vamos aumentar o medo do nosso lead. Existem momentos em que nós vamos diminuir o medo do nosso lead. O medo do nosso lead deve existir, mas deve estar baixo durante o começo da campanha. Próximo da abertura do carrinho, esse medo deve ser aumentado. Fazendo take away de tudo que ele vai perder. Ele vai perder a família, ele vai perder o tempo com os amigos, ele vai perder saúde, ele vai perder potência sexual, ele vai perder o relacionamento dele. Mas se você começar a jogar esse medo todo no começo da campanha, ele não chega até o fim. Então, no começo de uma campanha, o medo, ele ainda é um espírito pequeno. Você sabe que o medo existe, você sabe que o medo está ali. À medida que a campanha se aproxima em direção à abertura do carrinho, o medo deve crescer, o inimigo deve crescer. No fim da campanha, o inimigo deve estar quase às portas. E aí você compra a saída de emergência. Que confirme as suas suspeitas. Não existe um presente maior que você possa depositar sobre os ombros de uma pessoa negligente do que o presente que é dizer que a culpa do fracasso que ela vive não é totalmente dela. É uma maravilha. Você vira para uma pessoa totalmente desregrada, você vira para uma pessoa que não consegue acordar antes das 4 da tarde, você vira para uma pessoa que não consegue comer, não tem café da manhã, o almoço é às 6 da tarde, ele come às 4 da manhã, e você fala, você sabe por que isso acontece? Porque você é notívago, o seu relógio é diferente, e num desafio de 21 dias nós vamos ajustar o seu relógio, mas assim, é claro que você tem culpa, mas nem toda a culpa é sua. E você confirma suspeitas. Eu sabia que eu não poderia estar vivendo algo tão errado por culpa inteiramente minha. E aí você decide ouvir. Ícaro, por que esse processo de amenização da culpa é tão importante? Porque a maioria das pessoas não gostam de ouvir que elas são responsáveis pelo que elas vivem.
É muito difícil você pegar alguém que tem um hábito ruim, do tipo fumar cigarro, e você falar para ela, cara, você vê que a culpa é sua? Só sua. Você pode parar agora. Você pode pegar esse maço, amassar, jogar no lixo e nunca mais fumar na sua vida. Não será fácil. Será um processo doloroso, árduo, muito difícil, haverá abstinência. Você vai se pegar às 2 da manhã indo até o posto de Ipiranga comprar um maço. Só que quando você der o primeiro trago, você joga tudo de novo embora e vai dormir. As pessoas não estão prontas para isso. Existe esse lead. Existem pessoas que reformaram a vida assim, existem pessoas que deixaram de ser fumantes assim, existem pessoas que deixaram de ser, sei lá, viciadas em cocaína assim, de repente, mas a maioria das pessoas precisam de uma transição. E por fim, essa frase do Blair Warren, e que ajude-os a jogarem pedras nos seus inimigos. A base do nós contra eles é que precisa existir o eles. Não dá para você jogar nós contra eles sem nenhum inimigo. Não dá para você jogar nós contra eles com uma política que você não agride ninguém. Não dá para você jogar nós contra eles sendo amigo de todo mundo. Você precisa de amigos, de inimigos. Eles vão estar lá, eles vão se tornar haters, eles vão te chamar de preconceituoso, eles vão te chamar de fundamentalista, eles vão dizer que não é tudo preto no branco, mas não importa o que eles dizem. Regra básica do Obrigado por Fumar. Quem já viu esse filme? Nós vamos analisar um cenário dele também. É bom que tem várias coisas que eu nunca avisei para a produção, eles estão sabendo agora. Tem uma hora que ele está ensinando o filho, porque não importa se ele prefere sorvete de chocolate ou de baunilha. Ele fala, filho, as pessoas você já tem o seu sabor e não vai mudar. Eu já tenho o meu e não vamos mudar. Eu não preciso convencer você. Eu preciso convencer eles. O nós contra eles significa necessariamente que você só vai falar para o nós. E que não importa o quanto o eles se debata e o quanto eles esperneiem, eles fazem parte do show. O espernear deles serve de convencimento para que o seu único público compre mais. Você está vendo eles ali, se debatendo? Estão vendo aquelas pessoas dizendo que é possível sim enriquecer de maneira equilibrada? Adivinham uma coisa, o que tem em comum com todos eles? São todos pobres, eles são putos. E quem está desse lado, que está de saco cheio de trabalhar enquanto ninguém estende a mão para eles, fala, é verdade. Vocês estão vendo? E o muro vai ficando cada vez mais delimitado. Eu escolheria essa frase do Blair Warren para vocês debaterem ao longo do almoço. A nossa escola de copy, a nossa filosofia, ela é muito baseada em 3 elementos. Storytelling, conceito de big idea, tem uma big idea muito forte, e a importância do inimigo comum. A nossa escola de copy se baseia na capacidade de vender uma grande ideia para alguém. Você não vende marketing digital, você vende liberdade, todo mundo fala isso desde sempre. Você não vende trading esportivo, você vende a concretização dos seus sonhos. Você não vende uma carteira de ações campeã, você vende renda passiva para se aposentar. Só que isso é só o começo do trabalho. O começo do trabalho é o dizer que o novo mercado te vende liberdade. A big idea, como Kolbe fala, recomendo também que vocês assistam Inception, A Origem, é o parasita mais resistente. Ninguém consegue remover da cabeça de um lead uma decisão que ele mesmo já tenha tomado. O Seth Godin tem uma frase muito boa, que ele diz que nós nunca ouvimos o que os vendedores querem nos dizer. Às vezes nós ouvimos o que os nossos amigos querem nos dizer, mas nós ouvimos 100% das vezes o que nós dizemos para nós mesmos. A partir do momento que uma vendedora que recebe 2 salários mínimos, ela coloca na cabeça dela que ela precisa ou merece ela merece ter mais um sapato da Arezzo, porque aquela semana foi muito difícil para ela, não importa quanto aquele sapato vai custar, ela já tomou a decisão. Ela vai caminhando do escritório dela até a Arezzo, justificando a decisão que ela tomou, porque ela já tomou a decisão. Nos próximos 2 dias, vocês vão aprender que
boa parte do nosso trabalho é aprendermos e ficarmos muito bons na hora de criarmos big ideas. O mais importante de uma empresa, de um lançamento, de um produto, é ter uma grande big idea. É assim que a Apple deixou de só vender celulares. Nós temos o storytelling, nós temos a big idea e nós temos o inimigo comum. Esse slide eu adicionei, se não me engano, ontem, para a felicidade do designer, né? Porque faltava uma frase que ilustrasse o quão antiga é a inimizade entre seres humanos e seres humanos. Eu gosto muito de um podcast sobre violência que eu estava assistindo e que o entrevistado fala assim: você sabia qual era a principal causa-mortes dos homens na Idade da Pedra? Outros homens da Idade da Pedra. Desde aquela época, a principal causa-mortes do Homo sapiens é outro Homo sapiens com um pedaço de pau, estourando a cabeça dele no chão. E você cria síndrome, você cria talvez síndrome, não sei, na falta de uma palavra mais precisa, não é? Você cria um instituto, a síndrome do forasteiro. Eu não quero ninguém que se pareça diferente com os homens que eu conheço nessa vila. Porque eu não sei se eles são inimigos ou amigos, então eu prefiro me distanciar. E por que isso é importante, Ícaro? Porque você compra calabresa ou mortadela da Fátima Bernardes, promovendo a Seara, sem nem saber se ela consome aqueles produtos ou não. É por isso que a Xuxa faz propaganda para o Monange, ainda que você saiba internamente que ela não usa aquilo. Porque quando você vende um produto de massa, você precisa de um rosto que seja conhecido e não forasteiro para a maior parte do país. E é assim que o Roberto Carlos vende carne, é assim que a Fátima Bernardes vende linguiça, é assim que o Rodrigo Faro vende, aquele outro rapaz lá, grisalho, está vendendo aquele produto Q, letra Q, o logo deles, que é um plano de saúde feito todo por aplicativo. Você pega atores da Globo e eles vendem em volume. Por que a nossa cópia é tão focada em inimigos comuns? Porque é a forma mais barata de você baixar o seu custo por lead. Se eu separo todo mundo que odeia o que eu vou oferecer, meu custo por lead cai. Concorda comigo? Só que ninguém quer fazer isso. Porque vocês foram convencidos em algum momento que vocês têm que ter a maior lista de todas. Quanto maior a lista, melhor. Quanto mais seguidores no meu perfil, melhor. Quanto mais gente aqui, melhor. Quanto mais... Olha, nós estamos com 2.000 leads por semana. Quanto maiores forem os números que eu levo até o meu cliente, mais feliz ele está, menos cobrado eu sou. Até que você tem uma conversão de 0,8. E aí todo mundo fica puto, você perde o cliente. É muito difícil você convencer o cliente que ele não será capaz de satisfazer a todo mundo, agradar a todos. E que é melhor ele desenvolver um discurso forte, marcado, do que um discurso aberto, onde você não tem sequer a retenção do cliente decidido. Vou usar como exemplo o produto da Samia Marsili, a esposa do Ítalo. A Samia defende a criação de crianças da maneira mais contraintuitiva possível. Contraintuitiva para os dias de hoje, porque na verdade essa forma sempre foi intuitiva. Fizeram um story para mim sobre como é que eu levava o Mateu na missa, e eu respondi enquanto eu estava aqui nos bastidores. E falaram, como você conseguiu educar o Mateu na missa? Eu falei, simples, a Ana deixava ele sentado na cadeira e falava, você não pode se levantar. E ele respeitava isso? É lógico que não. E você levava ele para fora, se esgoelando, e ele cansava, e você voltava, e ele se esgoelava, e você tirava, e ele cansava, e você voltava. E num longo processo de repetição é que você educa uma criança, impedindo que ela coma nuggets, salsicha, veja telas, não tenha celular, não tenha telefone, não dance funk, não veja o TikTok. Isso não é real para a maior parte das pessoas.
Mas não precisa ser real para a maior parte das pessoas. Você possui um conjunto pequeno de mulheres motivadas a criarem crianças assim. Esse é o seu público. Todos os outros são o quê? Eles. Esses são nós. Os outros são os inimigos comuns. E como é que você trabalha os inimigos comuns? Senhoras, a mãe de vocês será a primeira inimiga para a criação dos seus filhos. Elas irão estragar as suas crianças. E será muito difícil lutar contra elas. Elas usarão argumentos e elementos puramente emocionais e autoritários. Eu sou sua mãe, eu fiz isso e você não morreu, eu fiz isso e você deu certo, me deixe criar os meus netos, você é mãe, mas eu sou avó. Nessa hora as pessoas se sentem membros de um pequeno grupo. Nessa hora, todos aqueles que acham que não tem problema algum seu filho ver telefone celular e televisão, e que tudo bem fazer isso, porque nós fizemos e não deu problema, também não estou falando aquele, eu não vou para o outro extremo, o cara que quer deixar o filho na TV 10 horas por dia. Nessas horas as pessoas se reagem, isso é muito radical, isso daí só funciona para vocês, isso daí é coisa do século passado. Ótimo. É sinal de que o seu custo por lead fica menor. É sinal que o seu percentual de conversão vai ser maior. E que ao final da campanha, quando o seu carrinho abrir, o seu suporte vai estar recebendo perguntas uniformes. E que as pessoas que chegaram a ter o seu suporte, elas chegam com necessidades semelhantes. É mais fácil criar um manual de suporte. O inimigo comum, ele é tão importante que você entenda ele para defender para o seu lead. A importância dele ter uma comunicação marcada, forte, porque ele limpa a sua lista de tudo aquilo que você não quer. Curiosos, indecisos, pessoas que estão ali de passagem. Todo mundo cai na primeira leva. Quando eu falo me dê 10 anos, eu estou tirando todos os caras que querem ganhar dinheiro na semana que vem. E adivinhe só, eu quero tirar esses caras. E a pergunta é, Ícaro, por que você quer tirar esses caras? O dinheiro dele não vale? O dinheiro dele vale. Quando ele passa o cartão dele, cai do mesmo jeito, eu posso comprar do mesmo jeito qualquer outra coisa. O problema dele é que é um dinheiro que quase sempre traz prejuízo. Esse cara me dá o dinheiro dele, isso é a única coisa que ele vai me dar. A partir desse momento, o cara será um problema dentro do sistema. Ele é um problema quando ele assiste às aulas e vê que as aulas não se encaixam para ele. Ele é um problema quando ele entra no grupo de alunos e percebe que o grupo de alunos não se encaixa com ele. Ele é um problema quando ele produz conteúdo lá dentro e a minha moderação tem um problema. Ele é um problema quando ele exige o suporte, porque ele exige quase sempre mal educado, porque ele está insatisfeito, porque nada ainda encaixou nele. E aí, por fim, percebendo que o produto não é para ele, por falha minha, eu deveria, como copywriter, ter provado lá atrás que o produto não era para ele. Ele foi um erro. Quando ele chega ao final de todo esse processo, o que ele se torna? Um detrator, um hater. E como detrator, ele passa o resto da vida dizendo, eu comprei um curso do Ícaro e, cara, aquelas aulas tinham 1 hora de pura enrolação. Enquanto que um cliente que já está afeito e programado para o trabalho, ele fala, caramba, o Ícaro passou 1 hora, cara, falando comigo. Eu passei 1h30 na última aula falando. E as pessoas falaram, caramba, que bela aula. 1h30. O inimigo comum é importante porque você não quer que o seu inimigo se torne o seu cliente. A última coisa que você quer é que a sua sogra que te odeia se torne sua aluna. Porque o dinheiro dela vai passar, e vai passar muito rápido, e 15 minutos depois você já vai ter usado esse dinheiro para alguma coisa. Aí ela vai mandar mensagem no suporte. Você vai falar, puta merda, vendi, agora eu tenho que atender. Você não quer que seu inimigo se torne seu cliente. A Big Picture, ela pede que você transforme o seu produto numa viagem. Vocês vão aprender ao longo dos próximos 2 dias. Eu estou sempre excluindo o dia do estudo de caso porque eu estou falando agora de matéria.
Vocês vão aprender que a venda começa muitos meses antes da abertura do carrinho. A pior coisa que você pode fazer agora é convencer alguém que acabou de te conhecer a comprar um produto seu. Por 3 motivos. O primeiro motivo é porque ele não está pronto para isso. Você vai aparecer na vida dele e pedir que ele passe o cartão e pague R$500. Muitos já vão dizer não e parar de te seguir. Por quê? Porque você é só um vendedor. Arrasta para cima do Hotmart. A gente começou a rodar conteúdo frio, propaganda para o curso de copy para público frio. E eu fico vendo os comentários, e é quase sempre hater, né? Porque é público frio. E vem um comentário que é muito bom. Logo mais, só haverá vendedores de cursos e mais nada no mundo. É isso. A pior coisa que você quer é que esse cara compre o seu curso. Porque ele vai comprar o seu curso esperando que ele mude a vida dele em 12 horas. Porque ele pagou R$69 para você. A viagem, ela é longa. Eu demorei 2 anos para vender o curso de copy. Eu demorei 10 anos para vender um curso financeiro, o Mente Blindada ou Cabeça de Milionário. O ponto é, todo mundo espera tirar dinheiro da internet agora. O que é importante para vocês como copywriters saberem também, copywriters gestores de pessoas? Muitas vezes vocês vão sentar com o cliente e eles vão falar, e aí, quando a gente vai lançar? Mês que vem? Porque assim, eu preciso pagar um boleto aqui do meu carro. E muitas vezes a principal tarefa que você terá é falar, cara, vamos criar um conteúdo? Vamos criar um cronograma de conteúdo programático, de linha editorial, por uns 3 meses, até a gente sentir quem são essas pessoas? Ao invés de tentar encher um grupo de Telegram em 7 dias de compra de tráfego, vamos tentar enchê-lo em 90 dias de conteúdos que nós vamos jogando a gravação lá, e alguém aparece e fala, tem aquela gravação? Tá lá. Tem aquela gravação? Tá lá. Fazendo anúncio de aulas e não anúncios de arrasta para cima e se inscreva agora, apesar de que esses também têm o seu lugar. A Big Picture se faz ao longo da vida inteira. Eu ainda estou fazendo Big Picture 15 anos depois. 15 anos depois eu ainda ajusto e removo, adiciono coisas. O mais importante é, dentro dessa sua estrutura, deve haver nós contra eles o tempo todo. Se você não utiliza nós contra eles, você perde potência. Você perde uniformidade na sua lista. Você perde uniformidade entre os seus alunos. Você perde uniformidade até na hora do conforto da produção do conteúdo. Porque de repente você está produzindo conteúdo que alguém vai levantar a mão e falar, não concordo com isso porque eu defendo uma outra escola. É ótimo ter pessoas diferentes. E ótimo que pessoas diferentes visitem o seu produto. Mas se muitas delas visitarem ao mesmo tempo, você não tem um grupo. Você tem grupos dentro de grupos e você não cria a sua comunidade. Você cria apenas pessoas que estão buscando oportunidades, não é? E durante os próximos 2 dias nós vamos falar muito sobre a construção do seu muro. As pessoas passaram os últimos 10 anos falando que nós precisávamos construir janelas. Na nossa escola eu digo o contrário. Fechem as janelas, construam muros. Muros, 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 muros. Aumentem os muros. Chamem o Trump aqui para construir um muro aqui, ó. Porque vai impedir as pessoas não pouco interessantes de entrarem. E quem está dentro se sente extremamente valorizado. A coisa que mais existe agora no meu direct é uma quantidade enorme de alunos me perguntando qual foi o critério que eu usei para chamarem vocês aqui. E por que eles não estão aqui? E por que eu não vendi? E por que eu não avisei? E por que eu não estou fazendo um evento maior? E por que esses daqui foram privilegiados? Se você quer que alguém dê valor a algo, é só você falar assim, cara, tá aqui esse presente, ó, e ninguém mais vai receber. Isso é o primeiro muro. Você tem e os outros não têm? Quem sair vai perder? Correção de preços. Mantenha o preço para quem já está. Olha, agora o preço subiu. Se você voltar, sobe mais alto. Aí o cara fica. Nós vamos falar nos próximos dias sobre construção de muro. Pessoal, nós teremos 2 exercícios.
que quem está assistindo gravado e vocês que estão ao vivo podem fazer. Vocês não precisam fazer agora. Vocês podem fazer no tempo de vocês. Não vai ter uma revisão, né? Isso é para o próprio estudo de vocês. Eu quero que vocês construam um set de campanha baseado em cada um dos 6 sentimentos. Imaginem um novo mercado. Eu quero criar um set de campanhas baseado em ganância, um set de campanhas baseado no medo, um set de campanhas baseado em inveja, ou fazendo aquele combo da ganância com a inveja. E vocês vão perceber que esse exercício, ele é para vocês. Quanto mais campanhas vocês fazem, mais funciona. Eu, repetindo essas palavras, eu já sei quais são as palavras que eu me sinto mais confortável. Ganância, adoro. Posso fazer 40, 50 campanhas de ganância. Essa é a minha vida, trabalhar ganância. Medo, a mesma coisa. 50 campanhas de medo. Inveja, luxúria. Não me sinto tão bem. Tem gente aqui que sabe trabalhar luxúria. Muito bem. Ostentação, compra, coisas, ter para ser tendo. Arrependimento, gosto. Não gosto tanto quanto ganância e medo, mas gosto. Eu gosto de inveja. Orgulho, não gosto. Tem gente que é ótimo fazendo campanha de orgulho, principalmente lá fora. Fechando o grupo muito fechadinho. O orgulho de pertencer a esse grupo e os outros que se danem. Tem uma frase clássica do Ryan: só respondo meus clientes, só falo com os meus clientes, só tiro foto com os meus clientes. E aquele reforço do orgulho sendo feito. E por fim, vocês vão construir campanhas privilegiando, dando mais atenção à ganância e ao medo. Quando você coloca a ganância e o medo nos 6 principais sentimentos humanos, você pode criar alguns sets de campanha. Qual seria a headline da campanha? Quais seriam as headlines dos e-mails? Quais seriam os primeiros parágrafos do e-mail? Quando vocês forem construir as campanhas principais, eu sugeriria que até vocês pensassem em criativo. Texto para criativo. Roteiro para story. É muito importante vocês pensarem nisso, porque quando vocês encontrarem um cliente, vocês terão uma longa conversa inicial. Essa longa conversa inicial, para a confecção do primeiro produto o senhor se sente mais confortável numa campanha baseada em medo ou em ganância? E você vai dar uma breve explicação para isso. E aí eu vou dar um conselho com sinceridade para vocês. A opinião do seu cliente ela é secundária. Ela serve para convencimento seu. Mas você, como especialista, você é a pessoa mais indicada para indicar para ele, cara, tua comunicação já está muito preparada para ganância, vamos prometer. Você pode trabalhar com... Quem aqui tem Bitcoin, investe em Bitcoin? Você pega conteúdo de empresas de Bitcoin, que são basicamente trabalhadas no medo. A inflação, o Fed, isso, aquilo, o Bitcoin te protege, diversifica. E você tem campanhas daqueles caras de Fortaleza dirigindo Porsche, ganhei 30% por mês com Bitcoin. Que só tem o mesmo nome, mas tá lá. Ganância e medo trabalhando junto. Então, é possível fazer isso. Trabalhem ganância e medo. Todos os outros sentimentos, na minha humilde opinião, eles são secundários. Beleza?